Fala, gente, tudo bom com vocês? Sou o professor Felipe Borba, professor de matemática, e nessa aula eu vou ensinar para vocês os conceitos iniciais, aquelas ideias básicas que você precisa saber para aprender de uma vez por todas o que é uma função. Vamos lá comigo, vamos embora! Vamos lá então, vem comigo. Vou mostrar para você agora alguns conceitos importantes, alguns conceitos básicos, para que você possa lá na frente entender bem o que é uma função, tá? E aí, antes de mostrar alguma fórmula ou fazer algum cálculo, eu gosto sempre de trabalhar alguns conceitos, algumas ideias, de fazer algumas discussões com você. Então, vê se você consegue me acompanhar e vamos junto pensar sobre o que eu vou falar agora, tá certo? Esquecer um pouco de fórmulas e tentar raciocinar, pensar junto comigo. Então, vê só, vamos pensar o seguinte. Coloquei aqui atrás de mim agora uma imagem. Por que eu coloquei essa imagem aqui atrás? Essa imagem aqui atrás é a imagem de um táxi, né? Aqueles táxis famosos lá de Londres. E quero discutir com você essa questão do preço da corrida de um táxi. Como é que é calculado o preço da corrida de um táxi? Bom, o preço da corrida do táxi ele basicamente depende de dois fatores. O fator que é a bandeirada, que é o valor fixo, né, aquela taxa fixa que a gente paga assim que entra no táxi. Se a gente entrar por uma porta e sair pela outra, a gente vai ter que, sem sair do canto, né, com o táxi, a gente vai ter que pagar aquela taxa lá, que é a bandeirada. Fora isso, tem também a distância percorrida por ele. Claro, tem um terceiro fator aí, que é o fator tempo. Só que esse fator é tão baixo o valor dele que eu quero discutir somente esses dois principais, que para o que eu quero fazer hoje serve, tá certo? Então, vamos lá, raciocina comigo. O preço da corrida do táxi, então, ele vai depender basicamente da taxa fixa, que é a bandeirada, e da distância percorrida pelo táxi. Porém, a taxa fixa, ela não faz o preço da corrida variar. O que faz o preço da corrida desse táxi variar é o valor que depende da distância, certo? Então, o valor do preço da corrida vai variar de acordo com a distância percorrida pelo táxi. Você tem o preço variando em função da distância percorrida. É isso que eu quero analisar com vocês agora. É isso que eu quero trazer você para pensar comigo agora. O preço do táxi variando, alterando, em função da distância percorrida por ele. Tá? Vamos lá. E isso que eu estou falando para você agora já é uma grandeza matemática. É uma grandeza que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá. Pessoal, essa ideia, então, essa ideia do preço da corrida variando com a distância percorrida pelo táxi, é justamente o que a gente vai chamar de relações binárias. Relações binárias são relações entre duas grandezas, onde uma varia em função da outra. O preço variando em função da distância percorrida. Essa é uma relação binária. Então, esse exemplo que eu estou usando com vocês do táxi, ele representa exatamente uma relação binária, bem simples, gente. Não tem por que complicar isso, certo? Então, no preço da corrida do táxi, a gente tem a relação entre duas grandezas, por isso a relação binária. Quais são as duas grandezas? O preço da corrida e a distância percorrida pelo carro. Preço variando com a distância. O preço da corrida ele basicamente depende de dois fatores, foi o que eu discuti com vocês ainda agora. Ele depende da parcela fixa, ele vai ser a soma, né, de duas parcelas, uma parcela fixa, que é a bandeirada, adicionada com uma parcela variável. Essa parcela variável, gente, essa parcela variável que vai depender da distância percorrida pelo táxi, certo? Bom, essa parcela fixa ela não muda, ela é constante, tá? Por isso a gente não vai levá-la em consideração para entender a ideia de uma relação binária. E essa parcela variável, ela muda com a distância. Ela vai variar
com a distância percorrida. Essa é a ideia de uma relação binária. E essa ideia a gente pode estender, a gente pode levar para várias outras situações da nossa vida. Tá? Por exemplo, a gente pode analisar também a questão do Uber. O Uber funciona da mesma forma que o táxi, né? Só que um pouco mais barato, né? Essa é a vantagem do Uber, um pouco mais barato. Então eu vou trazer para vocês aqui, por exemplo, a tabela de preços que é usada em São Paulo, onde nessa tabela você vai ver o valor da taxa fixa, que é a chamada bandeirada, R$2. Esse valor é o valor fixo, né? Não varia. E a gente tem o valor cobrado pelo quilômetro rodado, R$1,40. Esse é que é o mais importante para a gente. Pensa comigo. Se a pessoa pegar um Uber e andar 1 quilômetro, ela vai pagar quanto? R$2 mais R$1,40. R$3,40. Se ela andar 2 quilômetros, R$2 mais R$2,80. R$4,80. Então veja que o que está fazendo o preço variar não é a bandeirada, é a distância percorrida. O preço variando em função da distância. O preço variando com a distância percorrida. Tá certo, gente? Então, vamos só adiantar aqui um pouquinho agora. Vê só. Outra situação é de um carro em movimento. Vamos desconsiderar um movimento uniforme. Eu vou pegar aqui para vocês e vou mostrar um carro que está o tempo todo aumentando de velocidade. Esse carro que está aumentando de velocidade, ele tem a sua velocidade variando em função do tempo. Tá aí o carro. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Ó. Esse é meu carro, tá, gente? Contratei uma pessoa para dar um aquecimento nele, para testar os pneus novos que eu troquei. Então você tem aí a velocidade desse carro variando com o tempo. Você tem uma relação entre duas grandezas, ou seja, uma relação binária. Ah, Felipe, então quer dizer que aquilo que a gente aprende na física é relação binária? É uma relação binária, tá? Bom, vamos lá. Dito isso, espero que você tenha me compreendido bem o que é uma relação binária. É bem simples, a relação entre essas duas grandezas. A gente tem a velocidade variando com o tempo. Eu tenho outro exemplo aqui para vocês, que é o exemplo bem atual, né, que a gente está infelizmente passando por essa situação agora. Nesse exemplo eu estou mostrando para vocês a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus em função do tempo, em função dos dias. Então você tem aí Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha, Brasil, Coreia do Sul. Você tem duas variáveis, duas grandezas. Você tem a quantidade de pessoas infectadas variando em função do tempo, o número de dias, relação binária. Claro que essa relação binária ela é um pouco ou bem mais complexa do que a relação do táxi, por exemplo, que é uma relação bem simples. Tá? As relações binárias podem ser bem complexas, podem ser bem simples. A gente vai estudar várias delas. Uma relação binária bem simples, por exemplo, se você vai na farmácia comprar máscara que a gente está precisando usar para sair de casa, o preço que você vai pagar no táxi, no caixa, vai variar em função da quantidade de máscaras que você vai comprar. Tá? É uma relação binária bem simples, porém é sim uma relação binária, tá certo? Ok, gente, então a gente já conseguiu entender que a relação binária ela é uma relação entre duas grandezas, certo? Porém, a gente precisa avançar nesse conceito aí. Quando a gente relaciona duas grandezas, a gente também está relacionando dois valores numéricos, certo? O preço da corrida do táxi vai ser assumido por um valor. Ele vai usar um valor. Vamos supor que a corrida tenha dado R$16, certo? Que a distância percorrida tenha sido 12 quilômetros. Então você vai ter 16 representando o preço do táxi, 12, 2, 3 representando a distância percorrida. Então essas grandezas vão ser representadas por números, valores. Portanto, a relação binária é uma relação também entre o que, gente? Entre números. Mas vamos avançar um pouco mais nesse conceito. Os números, eles estão contidos, eles pertencem a conjuntos numéricos.
Então, se eu estou falando entre uma relação entre dois números, onde esse número aqui está dentro de um conjunto e esse outro número está dentro de outro conjunto, eles se relacionando, eu também estou falando de uma relação entre os próprios conjuntos. Então, a relação binária também pode ser entendida como sendo uma relação entre conjuntos, tá? Então, a gente vai ampliando nossa ideia, né? Vamos raciocinando nesse sentido, tá? Então, a relação binária é uma relação entre duas grandezas, que também pode ser entendida como sendo uma relação entre dois números, que também pode ser entendida como sendo uma relação entre dois conjuntos, certo? Bom, vamos lá, vou colocar aqui para vocês um exemplozinho. Vamos lá. Vamos pegar aquela ideia do táxi, e aí eu tenho uma corrida cujo valor foi R$ 40,80 e a distância percorrida 12 km. Então você tem R$ 40,80 se relacionando com 12 km. Quando a distância é 12, o valor é R$ 40,80. Então a gente tem o número 40,80 ou 40,8 se relacionando com o número 12. 40,80 pertence ao conjunto Q, conjunto dos racionais. E o 12 pertence ao conjunto N, conjunto dos naturais. Então veja que você tem dois conjuntos se relacionando, tá, gente? Vamos supor que esse conjunto Q poderia ser um conjunto A qualquer e o conjunto N poderia ser um conjunto B qualquer. Então você tem o conjunto A se relacionando com o conjunto B. Valores do conjunto A se relacionando com valores do conjunto B. Então a gente pode entender uma relação binária como sendo a relação entre dois conjuntos, certo? E é isso aí, gente. Mais uma aula para vocês. Espero ter ajudado e estou me disponibilizando de novo para ajudar você no que for preciso. Qualquer coisa, comenta lá, manda uma mensagenzinha nas redes sociais e eu vou tentar ajudar você no que for possível. Beijo grande, cheiro para vocês, coraçãozinho. Fiquem com Deus, tá?